Glória a Deus, a paz do Senhor. Mais um dia na presença de Deus, glorificando esse Deus Todo-Poderoso e Santo, né? Que bom estar mais um dia glorificando, buscando, né? Esse Deus poderoso, esse Deus lindo e esse Deus tremendo. Que essa graça possa te alcançar aí onde você está, né? Que a palavra venha refletir nos nossos corações, na nossa mente, trazendo sobre nós o seu Espírito, o Espírito da unção, o Espírito da graça, o Espírito sobre nós para a glória do Senhor. Amém? Segunda-feira não deu para nós fazermos a live, hoje estamos aí de volta para a glória do Senhor. Amém? Estamos aí esperando devagarzinho, vamos ver se os irmãos vão entrando para a glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amém? Vamos estar exaltando esse Deus, glorificando. Vai aí avisando os teus irmãos, vai glorificando, compartilhando esse vídeo, né? Para a glória do Senhor. Entre teus irmãos, dando aí um cutucão. Se você estiver aí no YouTube depois, vai dando aí um like para a glória do Senhor, se inscrevendo, né? Aí no nosso canal do YouTube também, para a glória do Senhor. Tempo da graça, amém? Vai se inscrevendo para a glória de Deus, vai ser colocado esse vídeo, os vídeos daqui a pouco estarão lá para a glória de Deus, para ter mais facilidade. E em breve nós estaremos aí, né, transmitindo pelo YouTube, fica mais fácil para você visualizar na sua TV, né? Fica mais legal para a glória do Senhor. Eu creio que os irmãos já estão chegando aí para a glória de Deus, amém? Estamos aí, falamos na sexta-feira passada sobre os profetas, né? Sobre o dom da profecia, né? Os profetas, sabemos que é muito bom ser profeta, é muito bom falar com Deus, ouvir a Deus, só que é muito duro, né? É muito duro a vida de um profeta. E vimos também que os dons essenciais na vida de um profeta é visão, né? O dom da palavra, conhecer a palavra, vamos dizer assim, conhecer muito bem as Escrituras para não pecar contra elas, e também, né, o dom do discernimento do Espírito, discernir, né, os Espíritos, discernir as coisas que estão acontecendo, o profeta, e aí vai, na sequência, 9 dons, né? Os dons que nós já passamos, os dons que nós já vimos e também os dons que podem ser adquiridos. Tem pessoas que têm muito mais dons, né, que vão adquirindo acerca do tempo. Nada. E há uma pergunta que o irmão disse, assim, existe pessoa sem dom? Existe pessoa sem dom, Felipe? O que você acha? Não. É? Não. Todos têm dom? Todos? Amém. Existe alguém sem dom na Terra? Não. Todos têm dom. Né? Todos têm um dom, pelo menos tem. Muitas pessoas ainda não descobriram, né? E às vezes ocorre também uma coisa que é interessante. E muitas vezes tem pessoas que têm dons, têm os dons espirituais. Ela já nasceu, vamos dizer, com um dom espiritual. Só que o que acontece? Muitas vezes no decorrer da sua vida, da sua história, o inimigo vem, é como se fosse roubar um carro, né? Pegar um carro, e dentro desse carro tiver alto-falante, tiver o rádio, tiver farol, ou quem tiver dentro do carro vai usar tudo, né? Vai usar o farol, vai usar o rádio. Então muitas vezes o inimigo ele rouba, né? Porque o inimigo não pode ter, ele não tem dom. Não pode dar dons, né? Então o que acontece? Ele rouba muitas vezes as pessoas cristãs que ainda não conheceram Jesus, ele usa, né? Que a pessoa tem dom de visão, a pessoa tem visão, a pessoa tem dons, tipo aquela menina, né? De Paulo. Então, aí o que acontece? Com o tempo Deus vai, tira o inimigo, limpa e começa a usar para a glória de Deus, porque é dele. Amém? Então, todos nós temos dons espirituais. É que muitas pessoas não sabem ainda e não desfrutou dos dons espirituais e da presença desse Deus poderoso e santo, né?
Temos que ter essa graça, essa unção, procurar a cada dia com zelo os dons espirituais, crescer na presença do Senhor, andar na presença de Deus a cada dia para a glória do Senhor e estar servindo a Deus com alegria, né? Nos melhores, nos piores momentos, com alegria, com eficácia, né? Na presença desse Deus poderoso e santo. Amém? Então, os profetas eram homens temidos de Deus, andavam com roupas específicas da sua época, os sacerdotes e os levitas, essa classe, vamos dizer, eclesiástica daquela época, era o sacerdote, os profetas, os levitas, né, que cuidavam da casa do Senhor. O profeta, geralmente ele ficava andando, né? O sacerdote ficava mais centralizado ali na casa do Senhor, juntamente com os levitas, cuidando das coisas de Deus. O profeta ele andava, o profeta ia para o deserto, o profeta subia montes, o profeta ia dar recado, passava um tempo na casa do Senhor, mas o profeta ele tinha uma vida mais solitária, né? O profeta ele tem uma vida mais com Deus. E isso é interessante, né? O ofício do profeta é geralmente denunciar o pecado, denunciar as coisas erradas que há dentro hoje da igreja, dentro das vidas. Para quê? Para que as pessoas se entristeçam? Não. Para que haja conversão. Para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e comecem a andar na presença do Senhor. Amém? Vamos dizer, nenhuma denúncia, nenhuma ponte é para prejudicar ninguém. O profeta ele só denuncia, ele só fala para que a pessoa se posicione na presença do Senhor a cada dia mais. E esqueça seus passados, esqueça a tristeza, esqueça das dores e esqueça de todas as coisas e venha a entrar na presença do Senhor. Amém? Você vê que na épocas passadas, na época de Davi principalmente, os profetas tiveram muito valor, né? Foi profetas tremendos que Deus usou ali para colocar Davi onde que ele estava, para colocar Davi no patamar de Deus e ouvir respostas de Deus. E às vezes não é aquela resposta que nós queremos. Quando Davi, eu me lembro que Davi, ele ia ter um filho com Betsabá, e o que aconteceu? Esse filho nasceu e Deus falou que ele ia morrer. Davi ficou 7 dias em jejum, buscando a face do Senhor para que revertesse. E o Senhor não reverteu. Não foi por isso que Davi deixou o trono. Não foi por isso que Davi deixou de adorar a Deus, porque os profetas já tinham alertado e falado. Davi simplesmente, ele se levanta depois do trágico acontecimento. Ele se levanta e começa a adorar a Deus. É isso que nós devemos fazer. Não se turbe o vosso coração com as notícias, não turbe o vosso coração quando Deus te falar alguma coisa, é porque Ele te ama. E Ele quer te colocar de pé para que você venha falar da glória dEle. Amém? Amém. Em nome de Jesus. E nós vamos falar hoje de um assunto que é interessante, né, de arrebatamentos. Arrebatamentos são assuntos interessantes que nós temos no nosso dia a dia, nós temos na igreja, e muitas pessoas ficam meio... Existem vários tipos de arrebatamento, ou é um só? O que você acha, Felipe? Tem um só ou não? Acho que não. Hã? Acho que não. Não? Tem certeza ou você só acha? Às vezes Deus literalmente pega a pessoa, ou Deus só mostra a pessoa desmaiando. Aí, ou que nem a gente vai ver hoje o caso, né? Amém. Tem vários tipos de arrebatamento, né? Há vários tipos de arrebatamentos a qual Deus ele permite que aconteça.
Tem o arrebatamento que é, vamos dizer, total, ao arrebatamento de espírito, ao arrebatamento de visão, né? E de sentidos, vamos dizer assim. Então, há assim uma base de uns 3 tipos de arrebatamento que Deus ele permite ao homem, né? E que aconteceu no passado. Vamos ver um arrebatamento que Deus pegou. Nós já estudamos isso no livro de Gênesis. Quem está acompanhando sabe. Quando Deus pegou Enoque, está escrito que Deus o arrebatou, levou para si. Amém? Esse é um arrebatamento total. E outro arrebatamento total que teve, qual que foi? Qual foi, Felipe? Elias? Hã? Elias? Elias foi arrebatado, diz a palavra, total também. Deus o tomou para si. Ele levou corpo, alma e espírito. Como Enoque também foi levado corpo, alma e espírito. Ok? Foi transladado para o céu. Quem mais foi? Moisés. Moisés foi também transladado para o céu, mas ele foi diferente. Ele chegou, provou a morte, ele morreu. Aí diz a palavra no livro de Judas, né, no livro de Judas, que o anjo veio buscar e brigou com o inimigo para levar o corpo de Moisés para o céu. Amém? Então, vamos ver. Quem que foi? Enoque, Moisés, Elias e quem mais? Tem mais um? É Jesus, né? Jesus. Jesus também foi arrebatado em corpo, alma e espírito. Primeiramente, Jesus, o que aconteceu? Jesus veio, ele morreu, mataram Jesus, ele ressuscitou e depois ele foi arrebatado ao céu, foi levado ao céu em corpo, alma e espírito. Então, hoje, quantos estão no céu? Corpo, alma e espírito. Como? Como pode, pastor? Como pode, apóstolo? Outros que foram arrebatados ao contrário, quem que foi? Ao contrário? Ao contrário. Adão e Eva. Adão e Eva. Adão e Eva estavam no paraíso, Deus pegou do paraíso e trouxe para a terra. E esses 4, vamos dizer, Deus pegou da terra e levou para o paraíso. Amém? Então são os 4 que foram levados para lá. Qual que vai ter que vir e provar? Porque Jesus provou a morte. Moisés provou a morte. Elias não morreu. Enoque também não morreu. Eles vão ter que voltar porque é incisivo que todos passem pela morte. Então eles vão ter que voltar. No livro de Apocalipse está escrito, as 2 vítimas vão voltar e vão ser degolados. Né? Já está escrito a forma que vai ser. Então eles vão ter que passar pela morte também, honrando o nome do Senhor. Amém? Então são 4 tipos de arrebatamentos que houve na totalidade do corpo, da alma e do espírito, que foram arrebatados para a glória. Amém? Só esses 4, diz a palavra, que foram arrebatados. Certo? Só esses 4. Agora, há outro tipo de arrebatamento. Agora, olha que interessante. Teve mais alguém que foi arrebatado em carne? Quem foi? Felipe, né? Vamos abrir nossa Bíblia aí, que quem está nos acompanhando aí, abre a sua Bíblia no livro. É engraçado, muitas pessoas falam livro histórico, né? Livro histórico, porque a Bíblia se divide em livro poético, livro histórico, livro de música, livro poético. Mas para mim, a Bíblia inteira é um livro histórico. A Bíblia inteira. Desde o princípio até o fim. Sabe por quê?
Porque ainda estamos vivendo uma história. Ainda não se acabou. Nós estamos vivendo uma história. Por isso é histórico. Nossa vida é histórica. Qual os 2 livros que nunca não acabaram de ser escritos? Quais são? Você sabe, Felipe? Salmos. 2 livros na Bíblia que ainda continuam sendo escritos. 2 livros. Quais são? Salmos. Livro de Salmo. Por que livro de Salmo? Que são cânticos, né? São cânticos. A cada música que é lançada, cada música inspirada pelo Espírito Santo é um salmo. Então eles continuam sendo feitos, continuam sendo escritos. E o outro livro qualquer? Atos. Atos dos Apóstolos. Cada ato de um pastor, cada ato de um apóstolo está sendo gravado por Deus. Amém. Eles não param, não param. A cada sacrifício, a cada missionário morto, a cada missionário que morre aí na Etiópia, que morre em outros países, levando a palavra de Deus, cada missionário que passa fome, tudo isso está sendo escrito ainda. Cada pessoa que se dedica totalmente e dá-se ao Senhor verdadeiramente, ele, né, está na presença de Deus e continuando a escrever essa história maravilhosa que eu e você estamos vivendo. Essa história da tua vida, não pense que vai ficar assim não. Amém? A história da sua vida está sendo escrita por Deus. Amém. Então vamos começar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Amém? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, Versículo 1. versículo 1. Amém? Vamos ver essa história aí. Amém. O Evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, já que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras de Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam toda a parte, anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exigira naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos entendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com as artes mágicas. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcançara por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta iniquidade, e ora a Deus,
para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai-vos para mim, ó Senhor, para que nada de que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Amém? Agora vai falar do arrebatamento de Felipe. Agora mencionou, agora vai começar. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, mora de Candace, rainha de Etiópias. Peraí, o anjo falou ao Felipe. E o Felipe se levantou. Então o Felipe estava deitado. Provavelmente o anjo falou com ele em sonho. Né? Entrou em sonho e falou com o Felipe. Vai para lá. Né? Você vê como Deus faz, como Deus usa. E até hoje ele continua usando. É que nós não prestamos atenção. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, mora da Candace, rainha dos Etiópios, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E, correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E no lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e, como esta, muda o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto? O profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E, indo-lhe eles caminhando, chegaram ao pé de uma água. E disse o eunuco: Eis aqui a água. Que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: É lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Olha as partes aí, olha que coisa maravilhosa. Primeiro, Deus deu, olha como Deus se importa às vezes com uma vida. Quero que você preste atenção, né? Nisso daí, como Deus pegou em Samaria, estava pregando em Samaria, Deus já deu ordem para ir para outro lugar, ficou ali Pedro, ficou pregando em Samaria. Felipe, ali guiado pelo Espírito Santo, o carro ia passando, o eunuco, ele sobe no carro e viu que o eunuco estava com a Bíblia, subiu e começou a pregar. Deus prepara todas as coisas, como Deus prepara os caminhos para a gente. Como Deus prepara as pessoas com o coração aberto para nós falarmos da palavra. E quantas vezes nós não temos olhado e visto as pessoas em pranto, as pessoas chorando, as pessoas precisando de Jesus e temos nos calado. Todos os caminhos que andamos na presença do Senhor, Ele prepara a vitória. Ele prepara as bênçãos de conquista. Nós vamos ver aí que coisa maravilhosa. Ele começa a evangelizar, começa a falar com o eunuco. Felipe é considerado o primeiro evangelista da história. Primeiro evangelista, ele evangelizou, ele evangelizava, amém? E muitas pessoas falam de João, evangelista, mas não, considerado é Felipe, o primeiro evangelista da história. Ele evangelizou, e nesse momento, olha que coisa linda. Primeiro ele disse, precisa aceitar Jesus. O eunuco queria se batizar, ele disse, não, precisa, se tu crer de todo o teu coração em Jesus. Primeiro aceitou Jesus. Nós temos que aceitar Jesus na nossa vida. É história. Amém? É real.
Não é brincadeirinha e não é fábula, é verdadeiro. Então, ele aceitou Jesus de todo o seu coração e desceram da carruagem, nós vamos ver que ele vai ser batizado. Amém? Vamos lá? E disse Filipe a Listra, se crês de todo o seu coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e, indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou em Caçareia. Ele batizou o eunuco, quando ele batizou o eunuco, ele não viu mais o eunuco. Acho que o eunuco deve estar procurando ele até hoje. Você já imaginou um negócio desse aí? O eunuco deve ter saído da água, se batizou. Quando ele saiu da água, não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Que coisa maravilhosa. O eunuco deve ter pensado, isso daí foi um anjo. Né? Na sua história, sei lá. Foi um anjo. O essencial foi ali. O resto Deus ia fazer. O essencial na nossa vida é aceitar Jesus, se batizar. O resto Deus vai fazer na nossa história, na nossa vida. Basta você permanecer. Né? Aí ele é batizado, Deus pega ele e leva para outro lugar em corpo. Pega ele e leva em outro lugar para o corpo. Isso daí é um arrebatamento. Arrebatou ele, arrebatar, tirar do lugar que está. Então arrebatou, levou para outro lugar, para a glória do Senhor. Mais um arrebatamento total. Amém? Mais um arrebatamento total na presença do Senhor. Amém? Nós vamos ver uma série aí de arrebatamentos, né? Hoje nós estamos vendo isso daí, que coisa maravilhosa, né? O arrebatamento total na presença do Senhor. E Deus poderia fazer isso. Imagina João Batista. Ele estava preso, não estava? Deus podia ter tirado ele de lá, podia ou não podia? Podia. Deus podia ter tirado ele de lá, simplesmente pegar ele e pôr para outro lugar. Mas não. Era mistério que acontecesse aquilo. Então, Deus sabe como agir e fazer, e até eu creio que até o dia de hoje, Deus faz certas coisas que são incompreensíveis. Né? Que eu sempre falo, estudar Deus é uma coisa que, quanto mais você estuda, mais você tem que estudar, porque Deus é indecifrável, Deus é mistério, Deus ele faz como ele quer, a hora que ele quer, como ele quer. Amém? E também se você tiver alguma pergunta, tiver alguma indagação, Felipe está aqui nos acompanhando, é só você escrever, amém? Amém. Aí vai estar falando, nós vamos estar respondendo, mesmo agora, online ou depois, ok? Mas não fique em dúvida não, vai perguntando, amém? Vai tirando suas dúvidas, vai fazendo suas anotações aí, para a glória do Senhor, amém? Então nós estamos vendo isso daí, o arrebatamento total, arrebatamento total. Quando a igreja for arrebatada aqui da terra, vai ser arrebatamento total também, amém? Arrebatamento total. Jesus vai voltar, não vai pôr o pé na terra, ok? Não vai colocar, nós vamos encontrar ele nos ares, ele vai ser atraído como imã, ok? Ele vai atrair os seus filhos como imã. E esse dia vai ser excepcional para a glória do Senhor. Amém? Nós vamos ver ali, mais para frente nós vamos estar estudando isso daí, né? Nós vamos ver que Paulo, o apóstolo Paulo, diz em Tessalonicenses, sobre o arrebatamento. E Paulo, ele teve, para quem não sabe, Paulo, ele teve assim, encontros em Tessalonicenses com o próprio João, que esteve depois que João saiu da ilha de Pátimo. Está escrito que João pregou lá em Tessalonicenses e Paulo estava lá. Ok? Então, Paulo, ele se inspirou muito, eu creio, nisso daí, de ter visto o que aconteceu com João, né, com esse arrebatamento que o Senhor deu para ele. E quando Paulo escreve esse livro de Tessalonicenses, onde ele declara a volta do Senhor,
ele já tinha uma certa idade, ele já tinha passado, escrito, ó, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Quando Paulo volta a Tessalonicense, ele já volta velho, né? Já volta velho para lá. Então, esse arrebatamento que vai ter da igreja é algo assim muito fascinante, muito tremendo. A palavra diz que primeiro vai ser os mortos, depois vai ser os vivos, então vai ter um dia olha, vai ser um dia de muita angústia, de muito sofrimento na terra. Por isso vale a pena estar na presença do Senhor. Hoje muitas pessoas estão desistindo e muitas pessoas irão desistir no caminho. Infelizmente, nem todos que saem para uma corrida vão chegar no final. No fim do ano, eu tive apreciando aquela corrida da São Silvestre. Você já viu? A corrida de São Silvestre? Olha, querido, são milhares de pessoas que saem ali. Sem tirar a lista de atletas que saem da frente. É aberto para todos, né? É que nem a salvação. É aberto para todos. E todos saem da linha ali. Todos saem da linha. Aí quando vai correndo, começa a pegar subida, muitos já começam a parar, as pernas começam a doer, os braços começam a ficar doloridos, começa a dar sede, a barriga começa a doer, tudo começa a acontecer. Agora, que engraçado, as pessoas que não se prepararam, você já analisou isso? Sai aquele batalhão de gente. Antes disso, desse batalhão de gente sair, saíram os atletas primeiro, que é para correr. Esses já se prepararam. Não foi? Se sair 100, praticamente os 100 vão chegar aos 99. Porque eles se prepararam. Eles podem não chegar na frente, mas vão chegar. Agora, desse batalhão que sai na São Silvestre, milhões de pessoas do mundo inteiro correndo na São Silvestre, né? Na hora que começa a subir as ladeiras, na hora que começa a entrar na Rebouça, na hora que começa... Querido, se saiu ali, vamos dizer, 1 milhão, uns 10 vai chegar lá no final. Se chegar. Se sair milhões aqui, lá vai chegar uns 10. Não vai conseguir. E assim é na igreja. Quantos que saem no começo, se convertem, é interessante isso daí, né? Quantos se convertem e saem naquela alegria, oh, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, e começa a correr, oh, que glória a Deus, eu virei crente, eu me batizei, e começa a correr. Daqui a pouco, os espinhos começam a espetar, já começa a doer. Né? Daqui a pouco vem umas lutas, já começa a doer. Na hora que vai indo, daqui a pouco a família começa a ficar culta, já vai esfriando. Aí as dores começam a vir, aí um não serve, o outro está errado, o outro... Aí já começam a ir parando, na hora que vê já, parou. Quantos no meio, né? Há um pensador que disse assim, Guimarães Rosa, ele era médico e escritor, escreveu Grande Sertão Veredas, brasileiro ele, mineiro, e ele disse assim, o importante não é a saída e nem a chegada, o importante é o meio. Se você analisar é verdade, porque sair todos saem, o meio é que vai ser terrível. No meio da conversão, se você sai para atravessar um rio, você vai sair. Mas no meio do rio é que o negócio vai pegar. Não é? É no meio. A chegada lá, a pessoa nem está pensando nisso, ela quer sair daquele negócio ali. Então, querido, presta atenção. Não é a saída e nem a chegada.
O crente tem que tomar cuidado no percurso. Amém? No percurso da tua vida, no percurso da tua história, no percurso da sua conversão, que o negócio vai pegar. Tem muitas pessoas hoje que acham que está na graça, que Jesus morreu por ele, que está na graça, que está tudo maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus disse assim, nesse mundo tereis Aflição. Aflição. Tereis aflições, terei dor, terei tudo isso, mas ficai firme. Amém? Fica firme. O mundo terá perseguição, o mundo terá tudo isso aí. Não é um mar de rosa. O Evangelho não é um mar de rosa. Amém? O Evangelho não é um mar de rosa. Hoje eu vi uma frase que eu achei interessante. Eu vi uma frase no Facebook. Interessante. Disse assim, muitas pessoas erram. Meu Felipe, muitas pessoas erram. Pensando que Jesus chamou para adorar, para ser rico e prosperar. Muitas pessoas erram nisso. Quem chamou, quem queria ser adorado e prometeu riqueza, foi o diabo. O diabo prometeu para Jesus, se prostrado, tu me adorares, eu te darei a terra e tudo que há. Riqueza, eu te darei tudo. Jesus te chamou. Jesus te chamou para que você vá adiante, para você sim adorá-lo, mas adorá-lo pela sua salvação. Amém? Adorá-lo para você ser salvo. Amém? O resto, ele vai acrescentar na tua vida. Amém? Segue a Jesus. Não olhe nem para a esquerda nem para a direita. Eu quero ver você chegar no fim da São Silvestre. Eu quero ver você chegar lá. Amém? Você não desistir na Pamplona, você não desistir na Rebouça, na São João, você ir direto para chegar na tua vitória. Amém? Muitos vão parar, muitos vão desistir, muitos vão ficar pelo caminho chorando e reclamando. Muitos vão precisar de ajuda, mas mesmo com ajuda eles não vão conseguir chegar. Mesmo com ajuda, mesmo que tiver duas pessoas do lado dele, eles não vão conseguir chegar. Mas eu creio que eu estou falando com pessoas que vão chegar para a glória do Senhor. Amém? Vai chegar. Nós não estamos no começo e nós não estamos no fim. Nós estamos no percurso da nossa vida. Amém? No percurso da nossa história. E nós vamos chegar até o final. Para a glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos lá. Francisco perguntou assim. A paz, pastor, arrebatamento total não seria Elias e Enoque que subiram no corpo e alma sem passar pela morte? Sim, já foi respondido. E aí ele colocou o exemplo do ladrão da cruz, que aceitou Jesus como seu único salvador no último minuto. Exatamente. Vamos lá, irmão Francisco. Eu disse, Elias e Enoque, eles subiram, mas não provaram pela morte, eles vão ter que voltar. Moisés, Jesus passaram pela morte. Ok? Eles não vão voltar. Ok? Tanto é que Jesus, ele nem o pé na terra ele põe, não pode pôr ainda. Ele vai só adiante. E diz a palavra que quando Jesus colocar o pé na terra de novo, o monte vai se rachar no meio, de tanto poder. Amém? Isso é interessante. Já aconteceu isso? O Monte das Oliveiras já abriu no meio? Então Jesus não voltou. Que diz a palavra que ele vai colocar o pé e o monte vai se abrir. Amém? Então, ali vai ser a glória do Senhor. O arrebatamento, duas pessoas vão ter que voltar e duas não. Elias e Enoque vão ter que voltar. Ali no que o irmão Francisco disse, do ladrão da cruz. Do ladrão da cruz, amém. Ele é um tipo de arrebatamento, não seria um arrebatamento, porque isso é um trânsito normal para quem morre. O corpo dele ficou, irmão Francisco, amém? O corpo daquele homem ali,
que na última hora aceitou Jesus, o corpo ainda ficou. Foi enterrado e apodreceu. Interessante isso. E de todos os santos, ok? De Maria, de Pedro, de Paulo, de todos eles. Eles morreram, faleceram, o seu corpo, e foram enterrados. O que foi para o céu foi a alma. E o espírito, como eu já expliquei daquela vez, a luta do inimigo e Deus não é o espírito, porque o espírito de vida pertence a Deus. É tua alma. É a alma. Amém? É a alma que está em jogo aí. Amém, amado? Então, não foi um arrebatamento do homem da cruz. Ele morreu normalmente, como todos nós vamos morrer. Essa é a promessa. Você tocou num ponto sério. Essa é a promessa, porque aquele que aceita Jesus, aquele que verdadeiramente tem o seu coração voltado para Deus, o que vai acontecer? Ele vai para o céu, juntamente com Jesus. Da mesma forma que Jesus foi. Amém? O ladrão está com Jesus, mas não em corpo, né? Exatamente. Como muitos estão. Davi, Elias está em corpo. Amém? Muitos estão ali, Davi, Salomão, todos eles estão em espírito. Amém? Em alma. A alma deles está com Deus. Amém? Aí é que está o X da questão. Para onde vamos? Um dia nós vamos partir. Eu vou, você vai também. Todos nós vamos partir. Sem dúvida. Um dia eu vou, um dia você vai. Ou seja, de corona, de fato, ou seja o que for. Mas o importante, irmão Francisco, não é agora, o importante é depois. É isso que nós temos que entender. O importante não é essa vida aqui, o importante é a nossa vida depois. Por isso Jesus disse para não se preocupar tanto com as coisas aqui na terra, para buscar verdadeiramente o tesouro do céu. Amém? Amém. Interessante que o único arrebatamento que não foi direcionado para o céu foi Felipe mesmo, né? Oi? O único arrebatamento que Deus fez não foi direcionado para o céu, ele pegando a pessoa para o céu ou trazendo para a terra, Exatamente, foi Felipe. foi Felipe. Né? Porque nós vamos ver depois, hoje não vai dar tempo, mas eu gostaria de que você marcasse na sua Bíblia, que é interessante esse assunto. Nós vamos ver que lá no passado teve irmãos que foram arrebatados. Amém? Um que foi muito arrebatado, teve muitos arrebatamentos, foi Jeremias, foi. Quem mais? Ezequiel. Ezequiel teve muitos arrebatamentos, muitos e muitos. Mas a maioria dos arrebatamentos foi em espírito. Eu vou explicar. Amém? Não houve uma transladação de corpo. Ok? Deus mostrou, depois eu vou explicar na próxima aula. Sim, sempre quando a Bíblia fala que Deus se mostra para a pessoa e ela cai, em várias passagens mostra assim, é um tipo de arrebatamento isso? Quando a pessoa cai, Normalmente quando ela se mostra, Deus fala com a pessoa, e a pessoa cai com o rosto à terra, a Bíblia fala, né? Vários personagens. quando nós colocamos o rosto em terra, há uma diferença muitas vezes na locução. Por isso temos que entender. Quando você fala colocar o rosto na terra, é orar, é colocar o rosto na terra, ok? É sempre o que eu digo, a melhor posição de se orar qual que é? Muitas pessoas dizem que é de joelho. De joelho, a posição de joelho quer dizer o quê? Por isso é interessante, por isso eu falo para as pessoas na igreja que bater palma tem que bater assim. Porque tudo há um sentido. Quando nós batemos assim, quer dizer o quê? Você está batendo palma para Deus e dizendo que Deus está acima de todas as coisas. Ok? Quando você bate aqui, está perto do teu coração, do sentimento. Ok? Então, de um aniversário, de um casamento, bater palma para um homem. Você bate palma aqui, perto dos seus sentimentos, aqui, ok? Você bater palma para Deus é para cima. Cada gesto é o gesto. Quando nós oramos
de joelho. Quando, no passado, quando uma autoridade passava, nós vemos no Egito, nós vemos em Roma, quando uma autoridade passava, lá na Babilônia, com Nabucodonosor, quando uma autoridade passava, Felipe, as pessoas se ajoelhavam, ok? As pessoas se colocavam de joelho. E nesse ato de se colocar de joelho, você está reverenciando uma majestade, um senhorio, ok? Você está falando, Senhor, tu és o rei, ok? Sou submisso, sou servo, ok? Agora, quando a palavra do Senhor diz assim, quer colocar o rosto no pó, quer dizer, a pessoa prova a deitar-se, ou se ajoelhar e colocar a cara na terra, orar com a cara na terra. Está dizendo o quê? Quando a pessoa está orando de joelho, com a cara na terra, ele está dizendo assim, Senhor, me esquadrilhe. Ok? Se você pegar uma pessoa, Felipe, que está orando assim, ó, ele está prostrado, quando a pessoa se ajoelha, com a cabeça erguida, ela está dizendo a majestade. Quando ela coloca o rosto no chão e você olha de cima, o que você vê? A pessoa está ajoelhada, só que ela colocou a cara assim. Você olha de cima, a primeira coisa que você vê é o rim. Pode ver. É o rim. É o rim e o coração. Ok? Então, quando você se coloca nessa posição, você está falando do quê? Senhor, esquadrilha a minha vida. Me purifica. Amém? O rim faz o quê? O rim purifica o sangue. Então é sinal de purificação. Senhor, eu quero ser purificado. Senhor, eu quero ser santificado. Senhor, eu quero estar na tua presença. Amém? Quando a pessoa, por isso eu digo, a melhor posição é quando a pessoa deita com o rosto no chão. Qual que é o significado? Estão anotando aí? Está anotando aí em casa aí? As posições de oração? Amém? Quando a pessoa se deita no chão, com o rosto no pó, ela está dizendo, Senhor, eu não sou nada. Eu sou pó da terra. Ele está se comparando ao chão, se comparando à terra, dizendo, eu não sou nada. Minha carne não é nada perante a tua face. Amém? Então vamos lá, de joelho, com a cabeça erguida, como fazemos, ou assim na igreja, na cadeira, você está reverenciando uma majestade. Quando você coloca a cara no pó, você está dizendo, Senhor, me santifica, me esquadrilha a minha vida. Ok? Quando você deita o pó, você está dizendo, deita no chão, você está dizendo, Senhor, eu não sou nada, eu sou pó da terra. Amém? Tu és tudo na minha vida. Amém? E quando nós oramos, ok? Oramos de cabeça erguida, de pé, você está graduando, adorando, é posição de adoração. Amém? E quando você vai expulsar um inimigo, quando vai expulsar um espírito, nunca, presta atenção, nunca, jamais, expulse um inimigo de joelho. Ok? Nunca expulse o inimigo de joelho. Ok? O inimigo ele tem que ser expulso com você de pé, representando autoridade. Amém? Jesus ele nunca expulsou um demônio de joelho. Sempre de pé, demonstrando autoridade. Amém? Então, sempre de pé na presença do Senhor para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus, todas as posições da nossa vida. Por isso é interessante nós aprendemos essas coisas. Amém? Amém? A última pergunta de hoje foi da Cecília. Amém?
que uma coisa que já tinha mencionado nos ensinamentos anteriores, mas só para frisar agora e encerrar, tá? Apóstolo, há alguma diferença entre espírito e alma que você mencionou agora? Assim, irmã Cecília, assim. Das outras aulas atrás, está no. Se depois, com o tempo, né, você tiver tempo de ver, tem aqui no Facebook e tem no YouTube também, ok? No YouTube, Tempo da Graça, isso, né? No YouTube, no canal Tempo da Graça, nós estamos colocando todos os ensinos lá que nós estamos tendo. Amém? Isso é interessante. Entre lá, amém? Dê um like lá para que nós possamos evangelizar, levar essa palavra linda ao Senhor, às pessoas, né? Para a glória de Deus. Corpo, matéria, ok? Para que você entenda mais rápido. Matéria. Espírito é a força que nos dá vida. E o Espírito não nos pertence. O Espírito é de Deus. Quando nós vemos que Deus mencionando, ou na Bíblia, a palavra Espírito, um E minúsculo, significa Espírito de vida, Espírito do homem. Amém? E quando nós vemos o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Amém? Há uma diferença. E nós somos três, como Deus é três. Deus gosta do número três. Então é corpo, a alma é a nossa mente, é o nosso cérebro. Ok? Você pode, olha que interessante, eu vou falar agora. A pessoa pode estar num hospital. O corpo dela está lá, o coração está batendo, certo? Você vai entender agora, irmã Cecília, e muitos vão entender. Uma pessoa está no hospital, o corpo dela está lá, ela está viva, aí os médicos constatam morte cerebral. Morte cerebral, já ouviu falar isso? O corpo está lá, o espírito está lá, está vivo ainda está em vida, mas a alma já não está mais. A alma já foi. A mente já foi. Ok? Se o cérebro ficar sem oxigenação por mais de 30 segundos, já é o caos. Sabia disso? Já é o caos. É muito difícil a pessoa voltar ao seu normal. Então, a morte cerebral, aí sim se desliga os aparelhos e o espírito sai. Ok? Então, é interessante isso. Então, a nossa alma é o nosso sentimento, nossas emoções. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma indagação que você vai entender mais ainda, quem estiver vendo vai entender mais ainda. Quando Jesus ele falou da parábola, ele falou da parábola do rico e do Lázaro, ok? Lázaro estava onde? No inferno, diz a palavra, ok? Estava no inferno, Lázaro. Abraão estava, o pobre estava no seio de Abraão, estava dormindo. São as faces da morte, ok? Estava dormindo, a palavra não fala? E o rico estava no inferno queimando, certo? Aí o que acontece? Ele gritava lá de cima, olha, né? Joga pelo menos uma gota d'água para que eu molhe minha língua. Essa água que ele estava pedindo não era a água normal. Ele estava pedindo qual? Era mais uma chance. Essa água era a água do Espírito, para que ele pudesse voltar à vida. E não foi concedido. Então, quando a pessoa vai para o inferno, que ela desce, o que acontece? Ela se lembra das coisas. Ela se lembra, ela via Abraão. Ela via, tanto é que ela disse, olha, deixa eu voltar para avisar meus familiares. Ela lembrava da família. Né? A pessoa lá, ele estava lembrando da família, ele lembrava de todas as coisas. Enquanto o
pobre estava dormindo. Agora vamos lá. Que o irmão Francisco falou do homem da cruz, que Jesus disse que ia ver no céu. Então são as 3 fases: inferno, dormir e ir para a glória. Ok? 3 fases que a pessoa tem após a morte, que a Bíblia declara. Ok? Inferno, dormir e subir. Certo? As 3 fases. Então, a alma se contém nos nossos sentimentos, na nossa razão, nas nossas emoções, centralizada no nosso cérebro. Amém? Para que você entenda certinho como que é. Amém? Entendeu, irmã Cecília? Aí qualquer dúvida, mais esclarecimento, pode falar que nós vamos estar colocando aí para a glória do Senhor. Amém? Muitas pessoas, infelizmente, não entendem muito isso. Por isso é interessante nós frisarmos, né? Nós frisarmos porque é um assunto interessante que todos nós vamos passar. E depois não tem como voltar. Amém? Tem um pastor, eu gosto muito desse testemunho. Se der, eu vou procurar entrar em contato, vou ver se eu consigo fazer. Esse homem, todo dia, uma irmã chegava para ele e ele gostava de samba, ele ia para centro. E uma irmãzinha, todo dia da rua dele, passava e falava: olha, você precisa aceitar Jesus. Ele falava: no outro dia eu aceito. No outro dia, precisa aceitar Jesus. Todo dia aquela senhora ficava falando para ele. E ele trabalhava na Eletro, né, na companhia de eletricidade. E um dia ele trabalhava colocando outdoor. Sabe esses outdoor? Sabe aquelas placas de rua grandona que a gente vê? Ele trabalhava na instalação desses outdoor. E ele foi colocar um outdoor e ele estava com uma barra de alumínio para colocar no outdoor. E ele não reparou e ele tocou em uma rede elétrica. Essa rede elétrica, ela tinha uma base de 6 a 8 mil volts. Ele falou que ele sentiu. Falou que ele ficou desse tamanho que encolhe tudo, encolheu. E nisso ele se viu caindo em um buraco muito fundo. Nesse tempo, pegaram o corpo dele e levaram para o hospital, já constatando que ele estava morto. Ele estava naquela ambulância, aqueles caixão, né? Levando lá para o hospital. E no meio do caminho, olha o que aconteceu. Ele se viu caindo num buraco fundo, caía. Isso daí o que era? A alma dele. O corpo dele estava sendo levado. E ele estava caindo, ele se via caindo. Aí ele se lembrou, olha que interessante, ele se lembrou daquela irmã. E ele falou, Jesus, verdadeiramente o Senhor existe. E eu lhe peço, me dá mais uma chance. Eu creio que Deus tinha esse propósito na vida dele. Quando ele se viu, ele estava voltando novamente no caixão, naquele caixão lá, se esticou todo. Quando chegou no hospital, ele ficou praticamente 3 anos no hospital, dava rejeição, e foi um negócio terrível, um testemunho terrível. Mas só para frisar essa parte, ele se viu caindo nesse buraco. Amém? Então, tem pessoas que falam, que Deus já disse, tem pessoas que dizem assim: ninguém morreu e voltou. Voltou. Jesus voltou. Lázaro voltou. Amém? A Talita voltou. Então voltou. Ok? Não foram poucos. E tem mais. Tem aquele filho da viúva, que Jesus ressuscitou no caminho. Né? Quando Jesus ressuscita, diz a palavra que Jesus ressuscitou,
a força da ressurreição e o anjo, presta atenção, leva em consideração isso, porque Deus enviou o anjo da ressurreição. Sabia disso? A palavra fala que o anjo ele brilhava que nem um relâmpago. Naquele momento, essa força da ressurreição que Deus enviou, as pessoas que tinham morrido ali naquela redondeza em volta, ressuscitaram também. Ressuscitaram. Mas presta atenção, não confunda. Eles ressuscitaram, não foram arrebatados. Não foram arrebatados. Não faça confusão. Eles ressuscitaram dos mortos e continuaram vivendo. E morreram de novo. Amém? Eles não foram arrebatados, não. Tá bom? Então, presta atenção que é interessante isso aí. Olha, que Deus possa iluminar o teu caminho, brilhar na nossa mente, trazer esclarecimento. Marque aí na tua agenda, marque aí para os teus amigos. Eu queria te pedir para que você compartilhasse, amém, esse vídeo, compartilhasse com os teus irmãos, em nome de Jesus. É facinho aí no Facebook, embaixo aí está escrito, compartilhe. Aperte ali e compartilha com os teus irmãos, amém? No YouTube, você vai ver esse vídeo no YouTube depois, no Templo da Graça. Procure aí, canal Templo da Graça, amém? Vai estar lá o YouTube, aí você aperta ali, tem um sininho, você aperta o sininho, tem uma mãozinha, você aperta o like e se inscreve, amém? Aí todo vídeo que for colocado vai chegar para você aí no YouTube. Aí você vai poder ver na televisão com a tua família, em nome de Jesus, amém? Nos ajude a propagar, nos ajude a evangelizar e levar a verdade para os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus, que Deus venha abençoar a tua vida, abençoar a tua história, e que, olha, nessa corrida, como eu citei, deu o exemplo da São Silvestre, mesmo cansado, mesmo rastejando, nós vamos chegar no final. Amém? Para a glória de Deus, um beijo no teu coração, um beijo para a tua família, um beijo para todos que estão assistindo aí, para a glória de Deus, e que Deus venha fazer uma poderosa obra em nossa vida. Ore por nós, ore pela nossa igreja, para que possamos crescer e encher aquele lugar de muita glória, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.